Para entender se Deus está falando com você, é preciso compreender algo muito importante. Deus não fala apenas de uma única forma. Quando alguém diz que ouviu a voz de Deus, nem sempre isso significa uma voz audível. A Bíblia mostra que Deus se comunicou de maneiras diferentes com aqueles que ele queria alcançar. Ao longo das Escrituras, vemos diversos exemplos disso. Com Moisés, Deus falou de forma direta, como está escrito em Êxodo 3, verso 4. Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Em outros momentos, Deus falou por meio de sonhos, como aconteceu com José no Egito, quando Deus revelou através de sonhos aquilo que estava por vir, como vemos em Gênesis 37, versículo 5. A Bíblia também mostra que Deus usou anjos como mensageiros, como no anúncio feito a Maria em Lucas capítulo 1, versículo 30. O anjo lhe disse: Não temas. Em algumas ocasiões, Deus usou outras pessoas para transmitir a sua mensagem. E há até um relato surpreendente em que Deus usou um animal para falar, como no caso da jumenta de Balaão. Tudo isso nos mostra algo importante. Deus não está limitado a uma única forma de falar. Hoje Deus continua falando. A principal forma é através da sua palavra, a Bíblia. É nela que encontramos direção, ensinamento e confirmação para a nossa vida. Mas Deus também pode falar ao nosso coração, às vezes através de uma paz, ou até de um alerta interior, como a própria Bíblia nos ensina em Colossenses 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Em outras situações, Deus pode usar pessoas, através de conselhos ou palavras que chegam no momento certo. E também pode usar acontecimentos da vida, situações que acontecem, caminhos que vão se formando, decisões que acabam sendo direcionadas por circunstâncias. Às vezes, algo que planejávamos não dá certo. Em outras, uma oportunidade surge de forma inesperada. Mas é importante lembrar, nem todo acontecimento é, automaticamente, um sinal de Deus. Por isso, é necessário discernimento. Mas como saber se é realmente Deus falando? A primeira coisa é entender que Deus nunca vai dizer algo que contradiga a sua palavra. Se um pensamento vai contra aquilo que está na Bíblia, não vem de Deus. Outro ponto importante é a paz. Mesmo em decisões difíceis, quando é Deus, existe uma paz interior que permanece. Além disso, a Bíblia nos ensina algo muito claro em 1 Coríntios 14, versículo 33. Deus não é Deus de confusão. Ou seja, Deus não gera desordem nem dúvida constante. E também é importante lembrar do que Jesus disse em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso mostra que Deus fala com aqueles que o buscam. Mas essa escuta não é confusão. É reconhecimento. Como já falamos em outro vídeo sobre o Espírito Santo, existe algo muito importante que não podemos esquecer. Deus não nos deixa sozinhos nesse processo. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo nos guia e nos ajuda a entender a verdade. Como está escrito em João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, não dependemos apenas do nosso entendimento. O próprio Espírito Santo nos orienta, trazendo clareza, direção e discernimento. É ele quem nos ajuda a perceber quando algo vem de Deus e quando não vem. Por isso, quanto mais buscamos a Deus, mais sensíveis nos tornamos à direção do Espírito Santo. Cuidado com o engano. Nem tudo o que pensamos vem de Deus. Às vezes, aquilo que sentimos pode estar ligado aos nossos próprios desejos, às nossas emoções, ou até às nossas expectativas. Quando queremos muito algo, é fácil interpretar esse desejo como se fosse uma resposta de Deus. Mas nem sempre é assim. A própria Bíblia nos alerta sobre isso em Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração. Por isso, é importante ter cuidado.
Deus não nos chama para tomar decisões apenas baseadas em sentimentos momentâneos. As emoções podem mudar, mas a direção de Deus permanece firme. Por isso, precisamos buscar confirmação, orar, refletir, analisar com calma, e principalmente comparar tudo com a palavra de Deus. Quando existe dúvida, o melhor caminho não é agir com pressa, mas esperar, buscar mais clareza, e confiar que Deus saberá confirmar no tempo certo. Diante de tudo isso, entendemos que Deus continua falando, mas Ele não fala de qualquer maneira. Ele se comunica com propósito, sabedoria e verdade. E cabe a nós buscar discernimento para reconhecer a sua voz. Mas não estamos sozinhos nesse processo. O próprio Deus nos ajuda. O Espírito Santo nos guia, nos orienta e nos conduz em meio às dúvidas. Por isso, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sensíveis nos tornamos à sua direção, e mais capazes nos tornamos de reconhecer quando é Ele quem está falando. Se existe uma certeza que podemos ter, é que Deus não está distante. Ele continua falando, continua guiando, continua cuidando, e através do Espírito Santo, Ele nos ajuda a compreender, discernir e seguir o caminho certo. Se essa mensagem te edificou, você pode deixar o like ou compartilhar. Isso ajuda a levar essa palavra a alguém que precise.